Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que é o professor Deus e Madias. Estamos iniciando mais uma edição do programa Funes Cultural, quarta temporada desse programa que já virou uma referência no sertão paraibano, falando de cultura, de educação, de cotidiano, enfim. Programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a Rádio Tabajara e a TV Sol, essa grande empresa de comunicação aqui na cidade de Patos. Programa hoje super especial, recebendo ele, que é uma das pessoas que tem uma produção cultural mais intensa aqui no Sertão. Já faz algum tempo que a gente vem desenhando essa entrevista. Eu estou muito feliz pela disponibilidade dele estar aqui hoje com a gente, aqui nos estúdios da TV Sol, para falar um pouco sobre literatura, sobre escrita, enfim. Seja muito bem-vindo, querido escritor Ronaldo Magela, ao programa Funes Cultural. Você que é de Santa Luzia, não é? Mas já faz um tempinho que a gente vinha tentando agendar essa entrevista. Dizer que eu sou seu fã, né? Pela sua produção, pelo seu incentivo, pelo seu apoio à cultura. E é um prazer estar recebendo você hoje no programa Funes Cultural. Prazer meu, Deusimar, né? Que bom que hoje aconteceu, hoje 15 de novembro, né? Dia do professor, uma data mais especial para a gente que trabalha com educação, com ensino, com literatura. Então hoje é um dia especial, né? Para todos nós professores e aquelas pessoas que estão no chão da escola, que fazem a educação acontecer. E que bom que aconteceu nessa data, né? Isso é um presente para mim, para você e acredito para todos os professores que terão a oportunidade de nos ouvir e que a gente possa trocar ideias e dialogar e fazer essa ponte, essa conexão aí entre literatura, educação, ensino e vida, né? Porque eu acho que a educação é vida, é um projeto de vida que precisa ser incorporado por todos nós. Pois é, pessoal, Ronaldo Magela é natural de Santa Luzia, tem 44 anos, é formado em jornalismo e letras pela Universidade Estadual da Paraíba, tem pós-graduação em linguística e atualmente é radialista, professor, escritor e poeta. Já publicou 8 livros, né, com participação em outros 10, entre eles coletâneas nacionais, né, ao todo são quase 20 livros, entre livros autorais e participações em coletâneas. Já escreveu para sites de Portugal, outros também para o sul e o sudeste do Brasil. Enfim, queria que você falasse um pouco, Ronaldo, sobre essa sua trajetória. Olha, como eu acho que todo escritor, eu iniciei na adolescência, né? Você começa a rabiscar alguma coisa ali, começa a escrever uma poesia, uma crônica, e alguém percebe, né? Olha, você tem dom para isso, você tem talento, e você vai acumulando, né, essas histórias dentro de você e vai tornando isso não sei se eu poderia dizer um ofício, né? Uma ocupação, um passatempo, enfim, chega uma hora que você não sabe mais, né, como se desvincular disso. A escrita é uma coisa necessária, né? Ela é subjetiva e ela é também determinante na sua vida, né? Porque você vê uma cena e você já pensa logo no texto. O texto vem na sua cabeça, você conversa com uma pessoa, o texto já nasce ali. Então você não sabe mais desassociar entre a pessoa e o escritor. Tudo fica misturado ali, porque a todo momento o texto chega. E eu comecei a escrever, né? A partir dos 16 anos, comecei a ler muita literatura brasileira, né? Na fase da escola, e aí, de tanto conhecimento que você acumula, né? De tanto texto que você lê, de tanto livro, você precisa compartilhar com alguém. E aí acho que daí que nasce a escrita, a necessidade de você, eu digo muito, né, que num livro que eu escrevi, por que você escreve? Eu digo, eu escrevo para dizer aquilo que ninguém me pergunta. Né? A necessidade que eu tenho de expor ao mundo aquilo que eu estou sentindo, pensando, vendo, e ninguém me pergunta. Então, o livro era uma forma de eu colocar aquilo ali. Eu digo, olha, é isso que eu penso, que eu acredito, que eu sinto, e tá aí nos livros aí, tá na escrita, tá na literatura, tá na crônica, tá na poesia. Você sabe, Deus, hoje em dia o mundo é hiperconectado, mas a gente sente você tem milhares de amigos nas redes sociais, mas quando você olha, você tá sozinho em casa, né? Com o celular na mão, não tem ninguém perto. E às vezes você também tá com 5 amigos, mas tá todo mundo com o celular. Tá? Ainda fica ali um pouquinho de solidão ali. Então, hoje em dia, a gente busca, né, essas formas de conexão, né, e aí eu acho que entra a frase do Ferreira Goulart, né, a arte existe porque a vida não basta. Então viver era muito pouco, então você tinha que criar uma arte, criar um escape, alguma coisa para você deixar um legado no mundo e fazer, uma ponte, né? Eu li recentemente, acho que foi Clarice Lispector, disse, eu escrevo, mas eu acho que primeiro escrevo para mim. Primeiro você escreve para você. Você materializa ali o que você sente, o que você pensa na escrita, na poesia, na crônica, no romance.
E é tanto que nem o escritor gosta de se ler, né? Você não aguenta você ler, porque você está ali, exposto ali, nu, e a escrita é muito isso também. É você tirar toda a sua roupa, é você se deixar ver pelas pessoas, né? É muito violento isso, né? E precisa de muita coragem. Escrever precisa de muita coragem. Às vezes as pessoas escrevem, guardam, colocam num diário, né? Queima, toca fogo, não quer mostrar a ninguém, porque é você. E as pessoas, se forem ler nas entrelinhas, vão lhe encontrar ali e vão lhe descobrir e saber quem você é. Então acho que escrever precisa de muita coragem. E eu acho que o próprio gênero crônica é muito ideal, né, para isso, porque a crônica, eu estava conversando uma vez com o Marcelino Freire, né, o escritor Marcelino Freire, ele disse uma coisa interessante que a crônica é a arte do flanar. E aí ele citava o João do Rio e outros cronistas famosos no Brasil. E é bem isso, né? Porque quando você se depara ali com a possibilidade de uma crônica, é você colocar para fora aquilo que você está vendo naquele momento, a partir de um processo de flanagem realmente, né? Onde você vagueia, onde você anda ociosamente, muitas vezes sem rumo, sem um destino certo. E eu acho que a crônica é um gênero certo nesse sentido, né? Olha, inclusive até acho que o Marcelino Freire deu uma entrevista e perguntaram por que você escreve. Ele disse: escrevo pra porra do meu pai que me abandonou e abandonou minha mãe, né? Tudo que eu escrevo é pra ele, né? Acho que tem muito isso aí. A crônica, acho que ela passou por vários estágios, né? Aquela crônica inicial, lá do início, né, da literatura brasileira, era uma coisa mais o João do Rio, né? A Clarice Lispector. Hoje em dia a crônica é a coisa mais afetiva, né? Eu vejo muito o Fabrício Carpinejar, a Marta Medeiros, né? Luiz Fernando Veríssimo, que são os grandes nomes da crônica brasileira, né? Fazem uma crônica mais afetiva, né? Mais próxima de si mesmos, mais conectada com a realidade das pessoas, né? Para fazer meio que uma terapia, né? Para fazer as pessoas refletirem e é uma coisa que eu acho interessante, às vezes, até recentemente, alguém mandou uma mensagem para mim, de, olha, o livro, o seu livro, eu li um texto aqui que me tocou bastante. E eu disse a ela o seguinte: olha, se um texto só dos vários que tem ali tocou, então eu acho que o livro já valeu a pena. Porque eu acho que esse é o sentido da escrita, né? É você chegar às pessoas, tocar as pessoas, né? Fazer com que elas desperte alguma coisa nelas, alguma reflexão, algum sentimento, ou de raiva, ou de dor. Hoje em dia a gente chama de gatilho, né? Despertar um Sim. gatilho, mas que a pessoa se sinta representada ali. Puxa, esse texto foi para mim. Nossa, isso aqui é lindo. Poxa, isso aqui me tocou demais. Eu vou ler aqui de novo aqui porque, né? E pessoas que vêm relatando, olha, chorei quando li o seu texto, encaminhei para outra pessoa, despertou várias coisas. Eu acho que isso é a validação do escritor, né? É quando você consegue tocar alguém, quando você consegue chegar até a pessoa. Porque você sabe muitas vezes, como leitor, você abre o livro e fecha antes do prefácio. Não gostei, não vou ler. Sim. Cada um te tocou. E tem outro que você fica, não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, dá 2 horas da manhã e você tá lá. Né? Por exemplo, eu tô lendo agora, relendo, 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Né? Mas você fica envolto ali na forma como ele conta a história, é uma coisa muito gostosa, muito bacana, e ele tem um humor ácido que você percebe, né, ao lê-lo, então é muito gostoso, e pô, esse cara é muito massa, eu queria ser esse cara, né? Saber contar uma história como ele conta, né? Com essa tessitura narrativa, né? Com esse vai e volta e essa série de personagens que você não consegue deixar o livro, pelo contrário, você quer cada vez mais continuar na leitura porque ela vai lhe levando e você não consegue parar. Então eu acho que é por aí, escrever é você despertar isso nas pessoas. E é um livro difícil, né? Eu É um lembro livro que difícil. quando eu me deparei com 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques, que eu me perdi na história, eu precisei voltar num determinado momento, porque nas edições ele coloca ali uma árvore genealógica no início do Isso. livro. São muitos Então, são personagens. muitos personagens. E a trama, ela tem vários núcleos diferentes ali, é uma forma do Garcia Marques colocar isso de uma maneira também muito genial, né? Então, cada núcleo ali tem a sua importância. E eu me perdi algumas vezes. Eu digo muito isso aos meus alunos, assim, você tem que se colocar numa posição de ler um texto difícil em algum momento da sua vida, né? De ler um livro que não seja um livro de simples entendimento, assim, de ter que voltar, de ter que reler. Eu gosto muito desse contato com obras mais complexas,
E também com obras mais simples, né? Você estava falando aí sobre crônica, eu lembrei agora de um livro, acho que é do Mário Prata, de uma das crônicas mais geniais que eu já li, do Mário Prata, em que é uma crônica que é uma loja de colchão. Ele está passando na rua e vê um colchão e aí ele começa a comparar, né? Por que que uma loja de colchão ela é diferente de todas as outras lojas? Então você passa na frente de uma loja de aparelhos para academia. Então as pessoas estão usando os aparelhos de academia que precisa incentivar para comprar. Você passa na frente de uma lanchonete, as pessoas estão comendo aquilo. Uma cama não, uma cama ela fica estática ali, né? Você não pode dizer para que você vai usar aquela cama. E a cama fica numa posição que até para você fazer uma propaganda é complicado. E aí o Mário Prata escreveu uma crônica só sobre o colchão que fica ali na loja de colchão. E ele escreve de uma maneira tão gostosa que você fica alucinado por aquilo ali. Então a escrita tem muito essa magia, muito essa beleza, né? De tratar temas complexos e também temas mais simples. Exatamente, né? É você conseguir. Que a gente escuta muito isso, né? Você disse o que eu queria dizer, mas não tinha condições, ou não soube dizer. Então o escritor acho que tem esse papel, né, de fazer, de dizer o que as pessoas querem dizer, estão sentindo, mas muitas vezes não conseguem, porque falta coragem, né, porque falta estímulo, né, porque falta uma série de situações que a gente aí entra na área da educação. A escola não nos ensinou a escrever de forma prazerosa, né? Nos ensinou a escrever de forma obrigatória. Olha, uma redação, 30 linhas, olha, vamos pensar no Enem, no tema do Enem, mas o prazer da escrita, né? No prazer de... o Chico Buarque tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz: eu não gosto de escrever, eu gosto de ter escrito, né? Porque é muito mais gostoso quando você, poxa, às vezes eu pego um texto meu antigo e eu fiz isso, nossa, isso é legal demais, onde é que eu tava que eu não lembro de ter feito isso? Então tem o prazer da escrita, só que a escola matou, né? Assim como matou a vontade de ler, o desejo de ler. O Rubem Alves diz o seguinte: quando você obriga alguém a ler, você já estragou a leitura. Né? Porque tudo que é obrigatório, eu digo sempre aos meus alunos: quando vocês querem açaí, vocês rodam a cidade todinha para comprar açaí, porque você quer, você está no desejo, você está na vontade. Mas se eu pedir para vocês ler um livro de 10 páginas, vocês não vão conseguir, porque já se torna uma coisa chata, porque é uma obrigação. Mas o aluno vai lá na biblioteca, pega um Harry Potter, um Game of Thrones, 600 páginas, e ele devora. Por quê? Porque para ele é prazeroso. Então, ler e escrever é vontade, é desejo, é descoberta. Quando você obriga, você já mata tudo isso. Né? É a curiosidade também de você saber como é que termina, como os personagens são construídos, o que acontece, como é feita aquela história. Então a escola, né, durante muito tempo, e eu acho que ainda continua matando esse desejo da gente de ler coisas, né, de escrever sobre coisas. Eu lembro do filme Escritores da Liberdade, né? Genial esse. Né, dá um caderninho lá a todo mundo e não obriga ninguém a escrever, só que os alunos vão sentindo a necessidade de relatar suas vidas, né? Vão sentindo a necessidade de falar com a professora através daquela escrita, daquele caderno, daquele momento, daquele espaço ali, sem obrigação. É a necessidade de você ser visto pelo outro. A escrita também tem isso, né? De você escreve e quer que alguém lhe perceba, alguém lhe veja, alguém lhe entenda, lhe compreenda, porque todo escritor tem muita ideia na cabeça. Sim, é uma sim. coisa que a gente não e precisa canalizar isso para algum lugar. Então a gente escreve. Mas é por aí, né? É esse prazer das coisas, de você deixar fluir. E é interessante que a escola deveria ser esse vetor, né? Mas eu venho percebendo muito, né? Eu estou há 15 anos em sala de aula, e eu venho percebendo muito que o principal entrave não é o gosto do aluno. Acho que o problema não é o gosto do aluno, não é que o aluno não goste de ler. Até porque, por exemplo, eu tenho alunos que leem trilogias de 2.500 páginas e lê com gosto, né? Então o problema não é isso, o problema é, como você falou, a obrigação da leitura. Você pega, por exemplo, no final do ensino fundamental, você empurra Machado de Assis para que a pessoa faça uma prova sobre Machado de Assis. Então isso é terrível para o legado, né, do Machado de Assis, porque você termina sem ter a percepção da genialidade do Machado de Assis. Eu descobri a genialidade de Machado de Assis depois dos 30 anos de idade, né? Quando eu fui ler Dom Casmurro, eu tive uma sensação extremamente
mágica, é porque eu li Dom Casmurro sem precisar fazer prova de Dom Casmurro, né? Eu peguei Né? porque eu quis. E aí eu fui lendo aquela obra ali e percebendo aquele enigma que o Machado cria, exatamente para que mais de 100 anos depois as pessoas elas tivessem essa discussão. Mas espera aí, Capitu traiu o Bentinho, e aí você termina de ler o livro, a primeira impressão é que Capitu traiu o Bentinho. E aí você volta na história, você volta no enredo, e aí você percebe como o Bentinho era neurótico, como o Bentinho ele criava determinadas situações. São coisas que na escola você não tem tempo para isso, porque a escola virou uma coisa muito burocrática, né? Tanto para o professor como para o aluno. O professor tem muita coisa para fazer na escola, o professor tem muita coisa Chamada para demanda. fazer, uma demanda assim impressionante. O professor ele não para na escola, ele tem papel para preencher, ele tem coisa para coordenar, ele tem 4, 5 disciplinas que muitas vezes ele não domina para poder completar a carga horária ali naquela escola. Então, assim, é impressionante, eu concordo muito contigo. A escola virou um entrave nesse processo de desenvolvimento da leitura. Deusimar, a Viviane Mosé, que é uma filósofa brasileira, diz coisa muito interessante. A escola precisa ter vida. Eu preciso saber o que eu vou fazer com aquilo para minha vida. Eu dizia muito aos meus alunos o seguinte: vamos fazer uma reflexão aqui. As coisas mais importantes da sua vida a escola não ensinou. O que, professor? Sabe andar de bicicleta? Você aprendeu aonde? Sabe beijar? Você aprendeu aonde? Sabe cozinhar? Você aprendeu aonde? E a escola serve para quê? Né? As coisas mais importantes, como é que a gente cura a dor de um amor, como é que a gente cura a dor de uma saudade de um parente que a gente perdeu. A gente não aprende isso na escola, então ela não tem vida, né? Quando eu ensino ao aluno figura de linguagem sem dizer para que aquilo vai servir, né? Ele vai passar pelo conteúdo, daqui a 2 meses ele esquece por quê, mas se eu digo a ele, olha, tem como você dar uma cantada numa menina com uma metáfora, né? Fica muito mais gostoso. Como é que eu faço? Ah, vem cá, vamos aprender. O que é uma metáfora? Então a gente já dá um sentido a ele vai começar a colocar aquilo na prática, no dia a dia, né? Ele vai se influenciar por aquilo ali, porque ele tem aquela necessidade ali de relacionamento, de contato, de conexão com as pessoas. Então a escola precisa desse sabor, desse gostinho de vida, né? Que muitas vezes a gente passou pela escola, foi aluno, Sim. voltou para a sala Sim. de aula como professor e agora a gente viu também que muitas vezes a gente também não estava dando sentido àquilo que a gente estava fazendo por conta dessas várias demandas, né, que a gente tem que cumprir. E aí, para você fazer uma aula toda semana diferente, companheiro, meu amigo, como é que você faz isso? Né? Não tem difícil. condições, Deus irmão, não tem. Você tem que. Não dá tempo, né? Não dá tempo. O professor chega, abre o livro aí, gente, vamos lá, vamos ler aqui, refletir, fazer um debate, porque você entra na escola na segunda de 7 da manhã, sai na sexta de 5 da tarde. E o resto da sua vida, né? Pois é. Então fica muito difícil, né? E é um controle, né? Você tem que ir ao banheiro, é toda uma burocracia agora. Burocracia. Tem escola que controla ir ao banheiro, tem escola que limita muitas vezes a fala, a participação. Tem professor que é obrigado a limitar essa fala, porque é entregue a ele um cronograma de sequência didática que ele tem tantos dias para terminar aqueles conteúdos ali. E aí, se ele não terminar aqueles conteúdos, ele vai tomar uma notificação, muitas vezes trabalhista, por conta daquilo. Eu estou falando no âmbito da rede privada. Então, muitas vezes, os professores eles estão desestimulando os alunos até a participar da aula, porque ele precisa vencer aquele cronograma ali. Né? Então, assim, é um espaço que precisa ser repensado. E hoje em dia uma crítica que vem se fazendo aos vários profissionais e também a da educação é que você não é mais um profissional apenas. Você tem que ser TikToker, você tem que ser YouTuber, né? Você tem que ser várias coisas para poder chamar a atenção. E o Fabrício Carpinejar, ele tem uma fala, uma entrevista em que ele diz que o professor não precisa se preocupar em entreter aluno, precisa se preocupar em dar aula. Sim. Né? E ensinar, porque ele foi preparado para aquilo ali, ele estudou para aquilo. Né? Mas como é que você faz isso sem você despertar no aluno a curiosidade? Pois é. Eu cito Rubem Alves novamente, quando ele diz, a informação, os conteúdos estão aí na internet, no livro. Agora eu tenho que buscar o aluno, fazer com que ele se interesse pelo aquilo que eu estou dizendo. Por que é bom estudar? Aí antes eu quero responder a pergunta, por que a gente não gosta de estudar? Você quer uma pizza hoje em dia, você vai no celular, entra no WhatsApp, no Instagram, aciona a pizzaria, chega, é de imediato. Estudar é uma coisa que leva tempo, né? É uma coisa a longo prazo. Você está estudando hoje, seja um mestrado, um doutorado ou para um concurso, você vai passar daqui a 3, 4 anos, né? Mantendo aquele ritmo ali. O aluno também ele tem uma necessidade de urgência,
né? Ele tem fome, ele abre o armário de casa, pega um pão, come, saciou a fome. Só que ele ali no ensino médio, né? Ele por falta da maturidade dele, ele não percebe que aquilo ali que ele está fazendo vai demorar 10 anos para ele ver o resultado. E aí ele não vai conseguir muitas vezes suportar esse tempo. Então a gente não gosta de estudar porque é uma coisa que demora muito. Outra coisa é referência. A gente que ensina em escola pública, né, vê que a maioria dos alunos não tem referência. O cara olha para casa, olha para a família. Meu pai não se formou, minha mãe não conseguiu, eu não tenho um tio importante, né? Lembra Belchior, sem parentes importantes. Aí ele vai, vou estudar para quê? Uma vez um aluno estava no corredor da escola, eu disse, jovem, para a sala, vamos estudar que é importante. Ele disse, professor, meus alunos todos estão trabalhando na cerâmica, eu vou estudar para quê? E eu ia dizer o que esse rapaz? Ele me travou. Eu não tinha o que dizer a ele. Eu ia dizer que ele era diferente, a cereja do bolo, que com ele podia ser diferente. Se ele estava vendo uma realidade ali de todos os amigos que nenhum conseguiu ultrapassar a realidade social. Nenhum conseguiu concluir o ensino médio. Todos estavam empregados em subempregos, né, na cidade, vivendo aquilo ali e provavelmente continuaram até o resto da vida. Como é que ele ia encontrar uma referência, né, forças dentro dele para dizer eu vou vencer isso? É muito difícil isso, e eu acho que aí a escola peca, né? Porque ela não consegue entender que os alunos eles são diferentes. Querem ensinar 30, 40 Sim. alunos a mesma coisa, tratar todos do mesmo jeito, como cada um tem uma história de vida, tem um contexto e precisa de um atendimento diferente, de um olhar diferente, de um toque diferente, de uma palavra diferente, senão você está falando para as paredes, achando que todo mundo é igual e todo mundo vai aprender a mesma coisa e não vai. É tanto que um é médico, um é advogado, um é escritor, um é jornalista, outro vai ser engenheiro, porque, Sim. mas além daquela hora na sala de aula, você está ali 40 alunos, você quer que todos aprendam a mesma coisa e entendam da mesma forma. Mesmo jeito, né? Porque é impossível. Que É é impossível, impossível, né? né? Você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo aqui o escritor sertanejo Ronaldo Magela. Ronaldo, você já colocou agora no início, né, que começou a escrever durante a adolescência e tal, mas eu queria que você falasse assim, como é que foi publicar o primeiro livro, né? Quando é que você despertou para essa ideia de que, peraí, eu quero publicar, eu quero que outras pessoas leiam esses meus textos, né? Como é que foi o processo? Qual foi o primeiro livro que você publicou e como é que surgiu essa ideia de publicar? Agora você me pegou. O primeiro livro eu não lembro mais, não. Mas eu escrevia muito, né? Bastante. E eram coisas, às vezes, 3 até 4, 5 textos por dia com temas diferentes, né? Naquela época ali a gente tinha blog, né? Há muito tempo atrás. Colocava num blog, as pessoas iam seguindo, comentando, compartilhando. E eu disse, poxa, isso é bom, né? Alguém gosta. Mesmo eu não gostando muitas vezes do texto, né? Mas é como é algo que sai, né? Texto, às vezes você termina um texto, pô, não gostei, mas tá aí, tá pronto, tá finalizado, vou deixar ela aí. E eu escrevia e mandava por e-mail, colocava no blog e você tinha uma validação. Alguém respondia, alguém curtia, alguém compartilhava, alguém, eu li seu texto. Tem uma amiga minha que ela uma vez mostrou no celular dela, olha, esse texto aqui que você fez, até hoje eu tenho aqui. Todo ano eu leio ele porque ele me tocou bastante. E eu disse, poxa, isso tem alguma coisa de valor. Isso tem que ser colocado em algum lugar. Não vou perder. Né? Eu sou super bagunçado, não sou organização de nada, sou pisciano. Eu vivo pela intuição e pelas ideias. Né? Minha vida é um desastre. Eu digo, eu vou colocar isso num livro, porque depois eu não sei onde é que eu vou perder isso aqui, não. O computador quebra, eu não vou mais atrás, não guardo em canto nenhum. E aí surgiu a necessidade. Né? Entrei em contato com a editora, mostrei o material, disse, olha, a gente tem interesse, né? Foi feito o acordo das condições e a gente começou, na época foram 3 de uma vez, cartas, esqueci, não lembro o nome. Se você me perguntar o que eu escrevi ontem, eu já não lembro mais. E aí sim aconteceu, né? A gente fez, mas por uma necessidade de colocar, de arquivar, né? De colocar algum canto. Eu confesso, Deusimar, que eu tenho uma vaidade que ela é intelectual, né? Eu gosto desse mundo da cultura, da arte, da literatura, né, da discussão, do debate. Eu acho isso muito interessante, né? E aí eu fiz mais pela vaidade. Dizer, olha, né, e desde a adolescência eu botei na cabeça que eu quero ser escritor. E aí por isso que eu fui fazer jornalismo, fui fazer letras,
né? Porque eu gosto desse meio, dessa área, de estar no meio dessa discussão, discutindo, falando, vendo, produzindo e tal, fazendo alguma coisa nesse meio. E aí eu acho que foi por aí que nasceu, né? Você tem alguma coisa aí, ah, muitas vezes você não gosta, mas vê a validação que vem de fora e diz, olha, eu vou fazer, é bom, alguém gosta, mesmo você não gostando, tá aí. Se alguém quiser ler, tá aí. Se não quiser, tá aí registrado também. E aconteceu assim. Acho que estamos vivendo um momento bom em relação à escrita, em relação à leitura, porque aqui na Paraíba, especificadamente, muitas feiras literárias surgindo. Você tem uma grande liderança que é o Estélio, né, que vem nessa Isso, batalha forte em relação às feiras literárias. Entrevistamos recentemente o Efgênio Moura, né, que é um dos grandes nomes isso. da escrita da literatura paraibana. E assim, é bem interessante porque esse movimento vem ressurgindo nos últimos anos e as feiras literárias elas terminam aproximando muito, né, o escritor do público que está lendo aquele escritor. Né? Você chegou a participar de alguma? Eu sei que você foi convidado, né, para participar de algumas dessas feiras. Eu vou estar na FLIC, lá na Feira Literária Internacional de Campina Grande, em novembro, fazendo oficina de crônicas, né? Me inscrevi lá com o pessoal e deu certo. Participei de algumas, sim, né? Fui das feiras integradas, fui convidado, mas não tive a oportunidade de ir por problemas pessoais, familiares na época. Mas sempre acontece, né? Vem esses convites e a gente tem que estar inserido para participar, ocupar espaço, né? Se fazer presente, porque fazer arte, né? No nosso estado, fazer cultura, e você sabe muito bem, fazer literatura é resistir, né? E é resistir, e aí a culpa não é de ninguém. A culpa é de um sistema educacional que não criou leitores, né? Não criou escritores, não deu oportunidade daqueles alunos que estão ali escrevendo dentro da escola, porque tem muito aluno que escreve, olha, vem cá, vamos produzir o seu livro, né? Vamos fazer um e-book, é barato, não tem custo, né? Então eu acho que a culpa é de um sistema que é precário, né? Que não formou leitores, que não criou essa ponte entre a escola e escritores. Hoje em dia a gente vê que existe uma sementinha sendo plantada, ela está acontecendo, mas ainda é uma coisa muito. Você vê hoje em dia esses caras lotam auditórios, né? Se bem que é Carpenejar, Leandro Carnal, Mário Sérgio Cortella, isso é informação, é conhecimento, né? Por que que nós escritores também não podemos fazer isso? Por que que a gente também não pode lotar uma sala de aula, né? Para as pessoas nos ouvirem, porque é bom aquele conteúdo, porque é bom aquela fala, porque aquilo é interessante. Se bem que os caras têm um know-how, etc e tal, tem algum nome por trás já, estão na mídia nacional, mas por que que nós, na nossa própria cidade, não somos reconhecidos, valorizados? Eu vejo muito, né, que a gente participa aqui dos grupos de patos, os escritores do sertão, e aqui e ali alguém se queixa, olha, na minha cidade não acontece isso, né? A gente publica, ninguém chama a gente para canto nenhum, não tem uma feira literária, não tem um espaço para a gente divulgar, né? Quer dizer, a gente vê que é um problema estrutural, não é de A, de B, de C, é uma Sim, coisa que a gente sim. percebe que acontece, né? Então a gente resiste, né? Faz, você vai perguntar, tem retorno publicar um livro? Tem o retorno pessoal, intelectual, da vaidade, né? Do prazer pessoal e tal, mas financeiramente não tem. Né? A gente compra mais, como de um amigo meu, a gente compra mais para dar, né? Faz o livro mais para dar às pessoas, amigos, do que propriamente vender. Pois é, no retorno financeiro, gente, olha, É zero. não é desestimulando Hum. você a entrar, não, entre. Mas assim, há uma boa vontade dos escritores em expor suas ideias, né? Mas também falta um pouco de apoio e de incentivo nesse sentido, né? Colocar esses livros, por exemplo, na rede pública de ensino, né? Já é uma forma de incentivar o escritor a continuar produzindo, né? Eu acho que se você não tem um sistema educacional municipal, estadual, né, esses próprios órgãos poderiam dizer, olha, publique que a gente, né, que a gente adquire para ajudar. Né? Essa Sim, palavra, às vezes uma vez um cara ligou para mim e disse, ei, passa aqui que eu quero comprar seu livro para ajudar. Nunca fui lá. Né? Para ajudar, digo, não, né? Vem aqui que eu quero ler, quero conhecer a sua obra, quero ler Varosa, mas para ajudar, não precisa não, ajuda eu já fiz lá, porque eu já paguei o livro, tá tudo pronto aqui, não precisa de ajuda não, ajuda... Agora é isso que a gente precisa, né? Dessa pois é, valorização. pois Não é. é, não é mendigar, não é Sim. mendigar, não é se humilhar, é de valorização, de reconhecimento, porque isso também vai tocar outras pessoas. Ó, fulano publicou, né? Valorizar, ter o reconhecimento, foi prestigiado, vou fazer também, porque eu quero seguir esse mesmo caminho. Acho que falta essa política, Sim. né, literária. E aí você vai dizer, como é que a gente resolve isso? Isso não dá voto.
né? O vereador não vai estar correndo atrás de feira literária, de valorização de escritor, de poesia, de literatura, porque isso não dá voto. Voto da saúde, voto da assistência social. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Como é que Aqui em funciona. Patos, um vereador que lutava muito por isso não foi reeleito, né? Que é o vereador Jamson Ferreira, que, assim, inclusive conseguiu aprovar uma lei, uma proposta muito bacana, que era colocar na rede municipal de ensino obras literárias de autores locais, né? Então, Jamerson foi um dos parlamentares aqui em Patos que mais contribuiu, né, para essa discussão, sempre esteve presente nos projetos, nos lançamentos de livros e conseguiu aprovar essa medida, mas que ainda não saiu no papel, né? E agora, fora da Câmara, eu tenho certeza que ele vai continuar, né, com esse trabalho, mas é interessante deixar registrado isso, né, porque a gente precisa de apoio, né, Precisa de de apoio, parlamentares, a gente precisa de apoio de vereadores, né, para que as propostas nesse sentido andem, né, para que no fim, porque todo mundo acha a cultura importante, mas na hora do vamos ver, a coisa é mais complicada. Por exemplo, hoje é dia dos professores. Eu vi que você já postou lá presente que um aluno lhe deu, um aluno e tal. E a mãe? E o pai? E a sociedade? O que fez? Cadê o presente que chegou para você? Você entende como é difícil? Eu digo o seguinte, quando a sociedade entender que a educação, cultura, conhecimento é importante, o professor não faz mais greve. Quem vai fazer greve é o pai e a mãe. Ei, essa escola do meu filho, eu quero professor qualificado, melhor remunerado, quero mais estrutura. A greve quem vai fazer é a gente. Vamos entrar aqui e daqui ninguém sai enquanto o governador, o prefeito não chegar para falar com a gente. O professor não vai fazer mais greve. Porque é seu filho que está lá, é sua filha, né? O meu filho, é o meu sobrinho, é o meu neto. A sociedade não liga não, Deusimar, para a educação não, nem para a cultura. É bonito? É. Passou as eleições aí. Quantos não falaram em educação? Em valorizar professores? Eu já dei da educação. E aí? Dia dos professores. Cadê a prática? Pois é. Então, entendeu? Se você pensar, né? Porque a gente que está na sala de aula, que está na escola, e né, relatos, professores, os amigos chegam e dizem, rapaz, tô exausto, tô cansado, tô sufocado, tô com burnout, que é a doença da moda, tô com depressão, tô com ansiedade, porque hoje em dia a sala de aula é muito melindrosa. É uma palavra fora de contexto, ou que o aluno não entendeu, que se sentiu magoado, Celular, né? ressentido. Pronto, aí a gente agora tem uma briga, né? Celular em sala de aula. Aí fez uma pesquisa aí de cada 10 pessoas, 8 são contra, mas tem 2 ainda que são a favor. Mas é outra briga que vai ter que se tomar. E aí? Aí vem a primeira coisa, se você proibir, a mãe vai lá e vai dizer, não, mas eu preciso falar com ele, ele toma um remédio de tal hora, ele tem, como é que diz lá, a alergia à lactose, ele não pode ficar sem falar comigo, eu sou superprotetor, eu tenho que estar falando com ele toda hora. E aí? Aí você, não, esse aqui vai deixar. Aí tem 500 ali que você vai... É difícil, Sim. né? Sim. É o mito de Sísifo. É você carregar a pedrinha todo dia lá em cima, ela desce e você começa no outro dia essa batalha constante, né? De busca por espaço, pelo diálogo, pelo empoderamento, né? Então, e aí, enquanto professor, escritor, né, você tá tudo ali no mesmo bojo ali. Cultura, informação, conhecimento. E o reconhecimento vem chegando para você aos poucos, né? Eu vi que você compartilha alguns depoimentos de pessoas que leram seus livros e que mandam mensagens para você. Recentemente também um trecho de um livro seu caiu numa prova do concurso público. Isso não deixa de ser um reconhecimento, porque as pessoas estão lendo. Acho que o maior reconhecimento para um escritor é saber que as pessoas estão lendo a obra dele, né? Acho que é importante e incentivador, né? De você continuar, de você saber que tem algum valor, né? Que a mensagem que você está passando, o conteúdo, aquilo que você está escrevendo está chegando em algum lugar. Alguém está ali percebendo, alguém está ali valorizando. Né? Não falo nem... não tem prestígio, né? Mas prestigiar no sentido de que eu não vou dar espaço. O fato de a gente estar aqui nessa entrevista, né, no fato de ter essa divulgação, de ter esse espaço para a gente falar sobre isso, né, é uma forma de prestigiar a pessoa, né? Olha, vem cá, vamos falar do seu trabalho. E tantos outros que já passaram por aqui irão passar, porque a gente carece desses espaços. Quantos espaços a gente tem em outras cidades, na própria Paraíba, para a gente discutir isso? Né? Para a gente falar sobre isso. Sim. Né? As próprias escolas muitas vezes não se abrem para isso. Na própria sociedade também não dá essa oportunidade.
A gente cria as coisas, tenta fazer, por exemplo, faz uns 10 anos que eu tento fazer uma feira literária em Santa Luzia, a Flisia, né? E não consigo fazer. Não consigo fazer, não sei, não entendo, porque falta pessoas para colaborar, para chegar junto, olha, vamos tocar, vamos fazer, como é que faz? Como é preciso de quê? Né? Porque é uma coisa muito, como é que eu poderia dizer? Burocrática? Não é burocrática, é aquela coisa que Jesus falou, né? A seara é grande, mas os Sim. trabalhadores são poucos, né? As pessoas acham a ideia bacana, mas na hora que você precisa de Vamos apoio, pai, não posso, tem uma reunião, estou ocupado, esse final de semana deixa para o outro, e aí você vai deixando passar, porque você está vendo que é uma voz no deserto, né? E aí... Pois é. Eu digo muito assim, a TV Sol em Patos é hoje uma empresa de comunicação que, através da sua diretoria, né, do Felipe, de toda a parte técnica, é uma das empresas hoje aqui na Paraíba que mais trabalham com divulgação cultural. E é impressionante o trabalho que a TV Sol tem nesse sentido, né? Porque esse programa, por exemplo, nós estamos na 4ª temporada. São mais de 160 horas de material disponível no YouTube, totalmente gratuito, sobre a história da cultura de Patos, da história da educação aqui do sertão. Então, são mais de 160 horas para qualquer pessoa que quiser partilhar entrevistas, quiser escrever, quiser saber um pouco mais sobre a história. Esse programa já falou sobre absolutamente tudo nesse sentido. Então nós tivemos programas aqui memoráveis, Ronaldo, desde um programa com a Almi do Cinema, falando sobre toda a trajetória do audiovisual aqui, passando por produtores mais recentes e diretores como o De Leon, por exemplo, né? Até crianças que acabaram de lançar seus livros, como foi o caso da Maria Clara, do João Miguel. Então, assim, escritores renomados já passaram por aqui, como Marcelino Freire, fizemos entrevista com ele de forma remota, né, vencedor do Jabuti, Gessé Quirino, né? Então, assim, a TV Sol tem hoje uma importância no âmbito da divulgação cultural que é fora do comum, né? Então, nós precisamos valorizar esses poucos instrumentos que ainda dão voz para essa divulgação cultural. Um outro exemplo que eu dou aqui na cidade, que pega também outras cidades, não só daqui, mas do Brasil, é a Confraria dos Bibliófilos do Sertão, que não é mais do Sertão, faz parte, que é agora do Brasil, que é outro importante instrumento de divulgação cultural. A Fundação Hernando Sátiro também, né, com seu perfil, com mais de 4 mil seguidores nas redes sociais, que o perfil também é utilizado para fazer essa divulgação cultural. Então eu acho que, para além de reclamar que ninguém valoriza, eu acho que os artistas eles também deveriam entrar nessa rede, né, colaborativa para se ajudar, né? Nós temos também a ocupação literária, que é no sentido de fazer com que os escritores e os artistas estejam presentes nos eventos culturais. Então eu acho que a gente precisa estar mais junto nesse sentido, porque quando a gente se junta, eu acho que fica mais forte todo mundo, né? No evento que ocorreu aqui, no Simpósio Brasileiro de Educação, teve escritor que chegou a vender 110 livros ali naquele evento. Então, assim, eu acho que a gente precisa estar junto. Isso. Né? A gente precisa estar junto nessas redes, nesses grupos, nas confrarias, exatamente para que a gente possa, juntos, como eu estou dizendo mais uma vez, dar mais visibilidade e fazer, a essas né? pessoas. E fazer. Às vezes as pessoas querem... para mim, 5 pessoas é uma multidão. Né? Às vezes as pessoas querem lotar, levar muita gente. Gente, vamos fazer. Aparece alguém, né? Se alguém aparecer, já valeu a pena. Mas eu vejo muitas vezes que a gente quer atrair uma multidão que a gente não vai conseguir, mas tem que fazer. Sim. Porque de tanto... Eu lembro do trabalho de Mitz, lá em Buqueirão, né? A Flibo, e ela começou lá atrás. Hoje essa feira literária é uma referência na Paraíba, apoiada, né, por vários segmentos, por várias instituições, porque ela nunca cedeu, nunca se deixou abater e sempre persistiu, né? Então você faz um trabalho que é de continuidade. Todo dia, todo ano, todo mês você vai fazendo uma ação, você vai criando alguma coisa, provocando, fazendo acontecer, e as coisas vão dando certo, se encaminham ao tal ponto que um dia elas, por elas só, elas já vão
acontecer, as pessoas vão começar a cobrar. E aí, não vai ter esse ano não? Como é que vai ser esse ano? Qual o tema? Vai trazer quem? Vamos sentar, vamos fazer uma reunião. Então, eu acho que essa é a ideia, né? De a gente não deixar a bola cair. Sim. Não esmorecer, dizer, ninguém quer, isso não acontece. Não, vamos lá. É um trabalho de resistência, de persistência, de paciência e de união, como você falou, Sim, né? sim. Cada um você fez o simpósio e sabe a dificuldade que é fazer um evento Gigante. daquele, né? Ainda não me recuperei, inclusive. Tá vendo? E quando se recuperar, já tem que pensar no próximo, já tem que começar a trabalhar, se organizar para fazer o outro, porque você cria um evento de tal forma que agora a cidade vai sentir falta. Os professores, se não tiver ano que vem, vão reclamar. Ei, Deus, irmão, não vai ter esse Cadê? ano não, né? Por quê? Porque aconteceu, é bacana, as pessoas foram lá, participaram, refletiram, ouviram. E eu tava lendo hoje pela manhã um texto, né, falando sobre aquele filósofo coreano, da Sociedade do Cansaço. Sim. Que eu nunca lembro o nome dele, né? Sim. É o Byung-Chul Han, mais ou menos assim. E ele falando sobre a necessidade de você ter rituais na vida moderna, né? Para que você não seja sempre produtivo toda hora, sempre aquele cara... Churran. Isso, né? Você precisa desses rituais, dessa parada. Hoje, dia dos professores, né? Você deu aula hoje? Não, Tá não. Mas esses rituais são para você pensar, porque a escrita, né, assim como a ideia, ela não nasce, às vezes nasce na pressão. Você está na pressão e você tem que arrumar uma ideia, mas geralmente é no descanso. No relaxamento é que o texto vem, a poesia vem, a música nasce, né? Acontece a ideia, por exemplo, de um simpósio, de uma feira literária, você está na rede assim, diz, rapaz, vou fazer isso. Vai dar certo, vamos lá, se levanta, vai pro computador, faz o projeto ali, mas você precisou daquele momento de você, né? Porque toda hora a gente tá nas redes sociais, tá respondendo mensagem, tá dando aula, tá falando, tá produzindo alguma coisa, fazendo um roteiro, lendo um livro, pesquisando, olhando mestrado, doutorado, e você tem tudo, só não tem você. Pois é. Né? Pois é. Só não tem assim. Porque você está dando atenção a todas as outras coisas externas. E aí você precisa desse momento para produzir. Literatura, você só produz quando você tem a si mesmo. Quando você pensa e vou jogar o que eu pensei, o que eu senti no papel. Talvez volte para aquilo que a gente estava conversando no início sobre essa coisa da produtividade que as escolas têm hoje, né? Não dá tempo o aluno muitas vezes parar, o professor parar para refletir sobre o processo que ele está inserido. Sobre a sua prática, né? Porque é muita coisa, assim. Quem é professor, gente, assim, você tem muita coisa, são muitas demandas que você tem no dia e não dá tempo, assim, preparar uma aula não é uma coisa mecânica, né? Você para e você diz assim, poxa, eu vou dar uma aula amanhã sobre isso. Quem eu já li sobre isso? Quem eu posso ler? Né? Qual foi uma referência bacana de filme, de série, que o aluno pode trazer também para essa aula, para que eu possa chamar a atenção do aluno? Então você tem que parar. Né? Você tem que parar e pegar essas suas referências criativas. Né? Ronaldo, estou aqui com um livro, né, seu mais recente livro, que não foi lançado ainda, viu, pessoal? Em primeira mão, aqui no programa Funes Cultural, o novo livro, né, do jornalista, escritor, poeta, professor Ronaldo Magela, livro de crônicas chamado Educação, um Projeto de Vida. Queria que você falasse, né, sobre esse material, que tem lançamento previsto para esse ano ainda, não é? Para novembro, né? Espero lançar em novembro. São textos, né? Reflexões, crônicas sobre a minha prática educacional, né? Sobre estar em sala de aula, né? E eu falo sobre livros na escola, sobre literatura na escola, sobre o cansaço que os professores passam, sobre como a escola funciona. E eu chamo que é um projeto de vida porque precisa ser um projeto de vida de sociedade, de município, de estado, de país. Né? Não pode haver um futuro se não houver educação. Não pode haver um futuro se não houver ensino, se não houver conhecimento, se não houver... ou seja, dar ao sujeito, ao cidadão, né, essa capacidade de ele viver sozinho, né, com suas próprias pernas, de criar o seu caminho sem depender dos órgãos estatais, de programas, etc e tal, né, ele vai estudar mas também como uma forma de viver, né, às vezes o professor estudar para quê? Eu digo, para você se tornar uma pessoa melhor, se tornar mais interessante, né, saber conversar em qualquer lugar, saber entrar e sair,
Então, estudar é isso, né? Para você deixar de ser quem você é para se tornar outra pessoa. Então, nesse livro aqui eu falo sobre isso, que é um projeto de vida, como foi para mim, né? Como foi para mim lá atrás, no ensino médio, quando eu não tinha perspectiva de nada. E eu, puxa, eu vou fazer vestibular para quê? Naquela época da vestibular, eu não tenho condições de morar em João Pessoa, eu não tenho condições de morar em Patos, em Campina Grande, minha família, ninguém nunca se formou naquela época. Eu sou adotado. Então tudo isso passava pela minha cabeça. Rapaz, vou fazer não. Não tenho condições não. Né? E era da autodidata, não fiz cursinho. Estudei lendo livros, emprestados, os professores me emprestavam. Matemática, então leve a esse, de história, tome esse livro. E eu em casa, né? Autodidata. Não sabia matemática, estudava com o Galeguinho, que era mais inteligente do que eu. Física, matemática e química era com ele. As outras matérias eu estudava só. Mas eu cheguei uma hora, Deus me disse, rapaz, eu vou desistir. Procurei uma professora, ela disse, professora, eu vou fazer vestibular mais nela. Ela disse, mas por quê? Você é tão inteligente, um aluno bom, se eu não tenho condições de morar fora. Ela disse, estude e passe. Só disse isso. Estude e passe. Tudo se resolve. Aquilo me tocou. Rapaz, eu parei assim, disse, vou fazer minha parte. Aí voltei para casa e retomei os estudos, vou estudar. E passei, né? E as coisas aconteceram como ela disse, tudo foi se resolvendo. Achou um lugar para ficar, os amigos ajudavam, um dava um sabonete, um chegava com uma toalha, não, se vire no transporte, o aluguel a gente desenrola, porque eu estudei, né? Cria perspectiva, abriu espaço. Se eu tenho desistido, eu estava aqui hoje? Provavelmente não, né? É aquela coisa de... por isso que um texto aqui, professores salvam vidas. Está aqui no livro, porque ela salvou a minha vida e como a gente salva a vida de tantos outros alunos sem perspectiva, sem referência, sem estrutura, e a gente tá lá incentivando, rapaz, não deixe não, vamos aqui, vamos, é o que você está precisando, não, vou lhe ajudar, tal, não se esforce, e muitos chegam lá, né, por conta disso, porque um professor salvou ele naquele momento que ele não tinha mais a quem recorrer, e o professor estuda e passa, tudo se resolve, e assim aconteceu. Então, era um projeto de vida meu, né, que tem que ser de cada um de nós, como forma de a gente mudar, perseverar e trilhar o próprio caminho. E aí a história de andar a pé em Campina Grande, de nunca pegar um ônibus porque não tinha dinheiro, os colegas da faculdade riam, mas rapaz, tal, de pegar carona em cima de um caminhão para ir para Campina, andar na chuva, tudo isso eu vivenciei, né? E porque era um projeto de vida, né? Era o sonho ser jornalista, e depois entrei em jornalismo, aí fui fazer letras, fazia jornalismo pela manhã, letras à noite na UEPB, porque também queria ser professor, né? Então, foi um projeto de vida que eu acho que tem que ser de todo um estado, de uma prefeitura, de um governo, da sociedade, de uma família. Quantos pais a gente não vê, né? O maior legado que a gente pode deixar aos filhos é a educação. Meu filho estuda porque eu não vou estar aqui a vida toda e você vai precisar caminhar sem mim. Então, é isso que eu quero trazer nesse livro. Reflexões, críticas, mas também incentivo e algumas coisas engraçadas também, que tem um texto que fez muito sucesso, que fala sobre o professor não namora, né? Porque não tem tempo. Sempre tem um diário para estar atualizando, tem uma prova para corrigir, tem uma aula para preparar, e o professor não namora, porque não tem tempo. Então tem textos engraçados também que estão aqui nesse livro aqui, é um livro pequeno, curto, né? Mas eu acho muito significativo pelas reflexões que traz. E é interessante, porque o escritor ele trabalha com a palavra, né? Isso. E uma palavra, né, que uma professora deu por você, a você, fez com que sua trajetória fosse consolidada, né, dessa forma. E hoje você tem a oportunidade de ajudar outras pessoas, né? Isso é interessante. Interessante, Deusimar, que já fiz isso por alguém. Uma vez um aluno deu retorno e disse, hoje formado em Direito, moro em João Pessoa, mas muito tempo depois ele disse, olha, eu pensei em desistir de tudo, mas foi numa aula sua, uma coisa que você disse, que me fez seguir adiante. E aí eu vi que daí nasceu o texto, professores salvam vidas. Primeiro que eu já tinha sido salvo, e segundo que eu fiz por alguém aquilo que alguém fez por mim, né? Depoimento do aluno. Tem um aluno também que hoje faz teatro, né? Eu já se formou em teatro lá em João Pessoa,
E disse, olha, hoje eu tô aqui por conta da sua culpa. Eu disse, culpa minha? Eu disse, não, por conta das aulas que você dava, falando sobre arte e também das peças de teatro que você montava na escola. E quando eu vi aquilo ali, participei, eu digo, é isso que eu quero pra minha vida. E hoje é uma atriz, né, uma pessoa, né, já teve peça encenada lá, mas eu tive o meu dedo lá, né, depoimento dela. E aí, nesse dia dos professores, é que você vê, né, o quanto a profissão ela é importante, o quanto a gente está lutando com pessoas. Sim. Né? Como a gente também pode matar o sonho delas. Né? Quantas vezes você chega lá na sala dos professores, chega o professor, não vou mais dar aula naquele sexto ano, não. Aqueles meninos não querem mais nada, eu não tenho mal o que fazer, eu cansei, não vou mais. Peraí, tem alguma coisa errada, né? Mas já abandona a sala, já abandona os alunos, já chega chamando aquela mundiça. A gente presencia isso, principalmente em professor de escola pública, né? Eu vou só chegar lá, mandar abrir o livro, fazer a chamada, quem quiser faça. Então acho que não pode desistir. Tem duas coisas que eu acho abominável. Assim, a palavra, ela tem uma força muito grande. E tem duas coisas que eu acho abominável, assim, quando a gente diz assim, fulano não quer nada da vida. Eu acho isso muito forte. Né? Muito, muito forte. Porque todo mundo quer alguma coisa da vida. Pode não querer o que eu quero, né? Você pode não querer aquilo que eu quero da forma com que eu quero que você faça. Principalmente dentro da escola. Mas assim, todo mundo quer alguma coisa da vida. Então dizer que alguém não quer nada da vida é uma coisa muito forte, né? E outra coisa que eu acho que a gente deveria abolir era dizer assim, fulano é sem futuro. Porque quando você diz que algum aluno ou alguma pessoa é sem futuro, você está neutralizando não só o futuro, mas todas as possibilidades daquela pessoa. Então eu acho que a gente tem que acabar com isso. Né? Eu acho que são duas coisas que são extremamente nocivas, fortes, e que tem um impacto muito negativo quando a pessoa escuta alguém dizendo que ela não quer nada da vida e todo mundo quer alguma coisa da vida, ou quando você chama alguém de sem futuro. Né? Eu acho que a palavra ela é muito forte, tanto para aquilo que é o lado bom, como também para aquilo que é o lado ruim das coisas. E muitas vezes nós somos salvos por essa palavra. Né? Por isso que eu achei muito bacana. Gente, uma entrevista assim fantástica. Fantástica. Eu quero agradecer muito, Ronaldo, sua sensibilidade, sua disponibilidade de estar aqui conosco hoje. Nós conversaríamos o dia inteiro aqui sobre educação, literatura, né? E eu quero deixar os microfones abertos, né, para as suas considerações finais, já agradecendo, né, essa entrevista fantástica que você deu hoje aqui ao programa Fundos Cultural. Deusimar, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a você, a Filipe, a TV Sol, pelo espaço, pela oportunidade, nesse convite que você já vinha fazendo, né, há muito tempo, e aí eu nunca coincidi a data, mas hoje deu certo, né? E eu acho que agradeço demais, porque são espaços assim que precisam ser valorizados, né? Que precisam ser divulgados, que precisam ser consumidos e compartilhados, porque são essas sementes, né, que vão crescendo e vão dar frutos, e lá na frente, né, as pessoas vão perceber a importância disso. Nessa correria do dia a dia as pessoas não conseguem parar, mas tem a sua importância. Então é muito bom estar aqui, foi muito bom essa entrevista. Peço desculpa por algum momento, né, que a emoção se fez presente, mas é porque são coisas do projeto de vida de cada um, né? E você não tem como, quando você olha para trás e vê que superou muitas coisas, né, não tem como você não ficar... E aí eu não seria poeta e escritor se não sentisse essas coisas. Essa sensibilidade, né? Eu sou muito emotivo, né? E eu sou tipo uma antena, atraio muitas coisas e muitas vezes não consigo prender. Mas acho que não devo sentir vergonha, deve ser uma coisa bonita, né? Muito, muito. Então, muito obrigado, né? E agradecer hoje... Terminando aqui, desejando a todos os professores da Paraíba, de Patos, Santa Luzia, do Brasil, que tenham um dia para si, né? Para descansar, para relaxar e para refletir sobre as suas vidas, porque amanhã começa tudo de novo. E a gente sabe, né? Final de ano, outubro, o professor já está se arrastando em sala de aula, pensando já nas férias que não vê a hora de chegar. Pois é, então, tá chegando. Muito obrigado a TV Sol, Felipe, a você, Deusimar, e a todos que vão nos escutar, nos ouvir e nos ver logo mais. Foi um prazer receber você, um dos grandes escritores sertanejos, né? Espero que você voe cada vez mais alto, né? Que você continue sendo essa pessoa que é um dos representantes da nossa cultura
popular sertaneja, que você continue escrevendo com essa força, com essa sensibilidade. Bom, o programa Fundos Cultural chega ao final, 4ª temporada desse programa, gente, que, assim... Foi o último da 4ª temporada? Não, ainda Assim, tem, ainda tem alguns esse ano nessa temporada. Será que eu ia fechar a conta? Não, estamos finalizando a 4ª temporada do programa Fundos Cultural. Teremos algumas surpresas ainda até o final do ano, mas um prazer poder receber esse que é uma das grandes figuras da escrita aqui no Sertão, o querido Ronaldo Magela. Semana que vem estaremos novamente juntos aqui nos estúdios da TV Sol para mais uma edição do programa Funes Cultural. Tem outra pessoa de Santa Luzia que eu vou, inclusive, Ronaldo, eu já fiz vários apelos a ela, uma grande amiga minha lá de Santa Luzia, a professora Jaine. Conheço. Né? Uhum. Professora Jaine, uma das figuras mais extraordinárias, viu, que eu conheço. Pessoa do meu coração. E a gente vai trazer Jaine mês que vem aqui também para a gente conversar sobre literatura, viu? Jaine, um abraço, querida. Né? Programa Funes Cultural. Semana que vem estaremos juntos novamente aqui nos estúdios da TV Sol para essa parceria entre Fundação Hernando Sátiro, TV Sol e Rádio Tabajara. Valeu, pessoal. Até mais.